Sabe uma coisa que, quase sem a gente perceber, deixou de ser um negócio de nicho para virar uma verdadeira força cultural e econômica? Pois é, o mercado de brechós. Aquilo que muita gente via com um certo preconceito, hoje é sinônimo de estilo, de consciência e, olha só, de um negócio bilionário. E olha, não é exagero usar a palavra revolução, não. Pode parecer forte, mas ela captura direitinho o que está acontecendo. O jeito como os brechós cresceram e se transformaram mostra uma mudança muito profunda na nossa relação com as roupas que a gente veste. E se alguém ainda duvida do tamanho dessa história, esse número aqui deixa tudo bem claro: 210%. Esse foi o crescimento dos pequenos negócios de artigos de segunda mão no Brasil só nos últimos 5 anos, de acordo com o Sebrae. É uma expansão gigantesca que mostra que a gente está falando de uma tendência super sólida e que veio para ficar. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa olhar para uma coisa: como a própria imagem do brechó mudou. E olha, a mudança foi da água para o vinho. O interessante aqui nesse slide é justamente o contraste. Aquela ideia antiga de brechó, sabe, com cheiro de guardado, de naftalina, um monte de roupa amontoada, isso aí ficou lá no passado. Hoje o que a gente encontra são espaços com curadoria, com peças escolhidas a dedo, tudo limpinho, higienizado. O preconceito deu lugar para um sentimento forte de consumo consciente e o que era só uma economia alternativa virou um negócio que movimenta bilhões. Ok, vamos mergulhar nisso. A pergunta que fica é: o que exatamente fez essa transformação acontecer? O que está por trás desse boom todo? Existem alguns motores bem claros impulsionando isso. Os dados mostram que não é um motivo só. Na verdade, estão ali, praticamente empatados no topo, três grandes motivações. Economizar dinheiro, claro, mas coladinho vem a vontade de evitar o desperdício e a de diminuir o consumo exagerado. Isso mostra uma baita mudança de mentalidade, onde o bolso e a preocupação com o planeta estão andando juntos. E não pensa que isso é coisa só para roupa do dia a dia, não. Até no mercado de luxo, o impacto é gigante. Esses dados do Boston Consulting Group mostram que as vendas de artigos de luxo de segunda mão crescem 12% ao ano. Isso é 4 vezes mais rápido que o mercado de produtos novos. É um sinal claríssimo de para onde o interesse do consumidor está indo. E quem está puxando esse bonde todo? A geração Z. Para essa galera, a relação com as coisas materiais é outra. Eles valorizam mais as experiências, buscam autenticidade e, o que é fundamental, sustentabilidade. Olha que dado impressionante. No Brasil, 40% do guarda-roupa desses jovens já é de segunda mão. E eles não só compram, eles vendem também, transformando o próprio armário numa fonte de renda extra. Tá, a gente já viu que é uma tendência cultural forte, mas como isso vira negócio na prática? Como é que funciona o universo dos brechós por dentro? Para quem quer empreender nessa área, a primeira grande pergunta é: vou para o online ou abro uma loja física? E cada um desses caminhos tem suas próprias regras, seus próprios desafios. Esse slide aqui mostra bem essa encruzilhada. De um lado, o online, que dá um alcance enorme, com custos mais baixos. Só que, em compensação, a concorrência é absurda e a logística, nossa, é um quebra-cabeça. Do outro lado, a loja física cria uma experiência diferente, mais próxima, fortalece a comunidade. Mas, claro, tem custos mais altos e um alcance bem mais limitado. A escolha aqui define toda a estratégia do negócio. Só que apesar de parecer que está tudo bombando, não vamos nos enganar. Tocar um brechó não é nada fácil. Existem uns desafios operacionais bem específicos nesse mercado. Para dar certo aqui, tem que ser craque em 3 coisas bem complicadas. Primeiro, o estoque, porque cada peça é única, né? Não tem como pedir mais para o fornecedor. Segundo, colocar o preço certo que seja justo e competitivo ao mesmo tempo. E terceiro, o marketing, que é essencial para conseguir se destacar no meio de tanta opção que não para de aparecer. E um dos maiores campos de batalha hoje em dia é justamente o mundo online, especialmente para quem vende naquelas plataformas gigantes, sabe? A experiência ali, para quem está vendendo, pode ser bem diferente do que se imagina. Dá uma olhada nesse relato de um usuário do Reddit. É um desabafo bem comum sobre as taxas e a falta de transparência. Muitas plataformas têm um sistema de pagamento próprio, tipo esse Angel Bank, que retém o dinheiro e aplica comissões que podem diminuir bastante o lucro de quem vende. Fica aquela sensação de perder o controle do próprio dinheiro, sabe? E quando as coisas dão errado, aí vem outro problema: o atendimento. A dificuldade para conseguir falar com suporte, para resolver um problema de reembolso, por exemplo, isso adiciona um nível de estresse e de risco enorme. Para quem está começando, isso pode ser o suficiente para fazer a pessoa desistir. Mostra que a operação por trás dessas gigantes ainda tem muito o que melhorar.
Beleza. Com tudo isso na mesa, com os prós e os contras, para onde esse mercado todo está indo? Bom, todos os sinais apontam que ele vai ficar ainda maior. E se prepara para esse número. A projeção é que o mercado global de segunda mão movimente até 2030 a bagatela de 360 bilhões de dólares. É um número que não só confirma a força que o setor já tem, como indica um potencial de crescimento gigantesco pela frente. E aqui no Brasil está acontecendo um passo bem importante para formalizar o setor. É o tal do crédito presumido, que veio com a reforma tributária. Trocando em miúdos, isso permite que os brechós que compram peças direto de pessoas físicas possam abater uma parte do imposto na hora de revender. É uma medida que deixa o sistema mais justo e ajuda a profissionalizar ainda mais o negócio. E tudo isso nos leva a essa frase, que é uma adaptação de um verso clássico do Belchior. Ela resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. A velha roupa colorida, que antes ia para o fundo do armário ou era descartada, hoje não só está de volta, como nunca esteve tão na moda, carregada de novos significados. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo que já tem tanta, mas tanta roupa produzida, cheia de história e de estilo, a grande pergunta que esse movimento dos brechós deixa no ar é exatamente esta. Será que aquele próximo look que a gente tanto quer, na verdade já não existe por aí, em algum lugar só esperando para ser redescoberto?